Nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, gente, surgiram alguns vídeos do YouTube argumentando a respeito da possível legalidade do controle de tração da Benetton naquele ano de 94, incluindo o vídeo do excelente canal do Scott Mansell, piloto e youtuber que fala bastante sobre os aspectos técnicos da Fórmula 1. Em um de seus vídeos mais recentes, cujo link está na descrição, Scott entrevistou William Todt, chefe da aerodinâmica da Benetton. Em 94, ele deu alguns argumentos a favor da legalidade do sistema utilizado pela Benetton na época. Mas será mesmo que os argumentos dados provam a legalidade do sistema com relação ao regulamento de 94? Fãs da F1, se vocês forem novos aqui no canal, nesse canal eu falo bastante sobre Fórmula 1, mas especialmente sobre Ayrton Senna e sobre a minha imaginação do que poderia ter sido a carreira do Brazuca se ele tivesse sobrevivido ao acidente de Imola 94. Nesse vídeo, contudo, irei voltar ao mundo real e falar de forma mais detalhada de uma das grandes polêmicas da década de 90 na Fórmula 1. Então vem comigo sem antes deixar de te pedir que se inscreva aqui, dê like e ative as notificações caso seja novo por aqui. Então vamos lá, gente! Recapitulando rapidamente sobre como começaram as suspeitas em relação ao Benetton, foi em maio de 94 quando Senna abandonou e foi tentar ouvir o barulho do motor do carro do Schumacher, identificando que provavelmente estava sendo gerado por um controle de tração. Isso posteriormente foi confirmado pela FIA. Mas então, gente, se havia controle de tração, por que alguém ainda iria questionar a irregularidade do dispositivo? Segundo William Todt, esse controle de tração não era eletrônico, e sim mecânico, e levava em consideração alguns aspectos como o fluxo de ar na caixa de ar do carro, para prever a que velocidade o carro estava andando, e portanto em que marcha o carro estava, sendo portanto tudo legal. Mais detalhes sobre a engenhosa solução utilizada pela Benetton podem ser vistas no vídeo do Scott Mansell que está na descrição, e esse frame que vocês estão vendo é o mesmo que foi mostrado naquele vídeo, tudo bem, gente? Mas agora que a gente sabe, gente, que o controle de tração era mecânico, então isso seria uma evidência irrefutável da legalidade do sistema? Pessoal, segundo o que conta Scott, nem tudo eram flores. O sistema precisava ser pré-configurado para algumas entradas cujos valores a equipe entendia que teria que coletar com auxílio de um software que teria que ficar no próprio carro, ainda que o sistema computacional em que o software estava instalado pudesse ficar desligado durante as corridas. Não há nenhuma dúvida, gente, que a solução utilizada pelos engenheiros da Benetton foi uma forma genial de reduzir a participação da eletrônica no carro. Mas vejam que por mais que o sistema de controle de tração fosse mais mecânico do que eletrônico, ele ainda dependia de um módulo eletrônico, mesmo que utilizado apenas em treinos livres antes das corridas. Sem esse módulo eletrônico, o sistema ficaria muito comprometido e poderia mais atrapalhar do que ajudar a Benetton. William Todt ainda afirma que todas as equipes da Fórmula 1 buscam brechas no regulamento para que elas possam contornar o que é dito pelo regulamento e que tirem vantagem com relação às outras. Mas ainda assim, gente, essa brecha encontrada não pôde ser completamente explorada por causa da necessidade do software, o que fazia com que sim, o carro possuísse ajuda eletrônica. O que agrava ainda mais a defesa em prol da Benetton foi o relatado pelo canal Splash & Go em um de seus vídeos mais recentes. Segundo o canal, após a FIA iniciar uma inspeção nas equipes, a Benetton chegou a demorar mais de 40 dias para entregar as informações solicitadas, e além de ter extrapolado o prazo, foi a última a realizar essa entrega. Se estava tudo bem e as suspeitas eram levantadas contra a lisura da equipe, por que então a Benetton iria demorar tanto a fornecer as informações à FIA? Será que havia algo a esconder? Além disso, gente, vamos admitir a hipótese da Benetton de que o software não era utilizado nas corridas. Ora, se ele não era utilizado, então não haveria problema em removê-lo do carro, certo? Em o software não sendo utilizado pelo sistema de controle de tração, a sua remoção seria inclusive melhor para o carro, já que um peso extra seria removido do carro e a performance nas corridas seria melhorada. Por que então a resistência em mantê-lo no carro? Na hipótese do software não utilizado, será que todos eles eram bobos e não haviam se dado conta de que a remoção do sistema do software deixaria o carro mais leve e portanto melhor? Por essa argumentação notamos o quão frágil é a argumentação a favor da legalidade do sistema, e a quantidade de esforço mental que tem que ser feita para acreditar que não havia nada errado com a Benetton em termos de regulamento é bem grande, pessoal. É isso aí, gente, abraço forte, até a próxima!